A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar início a mais uma aula, onde essa aula é uma pequena revisão de uma aula que já foi dada e eu percebi que teve alguns alunos ficaram com algumas dúvidas. Como esse assunto é de tamanha importância para o Enem, eu resolvi fazer uma revisão dentro do tema, que são as variáveis do estado dos gases. Nós vamos conceituar de uma por uma para que você memorize melhor. Logo após, eu irei trazer todas as fórmulas de cada variável dessa. Então, variáveis de estado dos gases. Ao estudarmos o comportamento dos gases, algumas variáveis devem ser consideradas. As variáveis do estado de um gás são volume, pressão e temperatura. Vejamos cada uma delas. Vamos dar início por volume dos gases, que é representado pela letra V maiúscula. Em qualquer situação, o volume do gás é igual ao volume do recipiente que o contém. Dentro do Sistema Internacional de Unidade, a unidade de volume é o metros cúbico. Outras unidades são mais utilizadas usualmente, como o litro, milímetro, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, entre outros. Algumas relações entre essas unidades são dadas abaixo. Coloquei para vocês logo aí abaixo a representação dessas unidades, de algumas dessas unidades, ok? E agora a gente vai conhecer um pouco sobre pressão dos gases, que é representado pela letra P maiúscula. Pressão é a relação entre a força exercida na direção perpendicular sobre uma dada superfície e a área desta superfície. Matematicamente, podemos calcular essa pressão pela equação P, que é igual a F sobre S. Ou seja, é o mesmo que distribuir a força em cada unidade de área. Essa pressão é resultado das colisões existentes entre as moléculas do gás e as paredes do recipiente que os contém. Assim, quanto maior a quantidade de partículas por área, maior será a pressão exercida. Os gases atmosféricos causam uma pressão sobre a superfície terrestre, que é denominada de pressão atmosférica. A pressão atmosférica foi medida pela primeira vez em 1643 pelo físico e matemático italiano Evangelista Torricelli. Ele fez isso a partir de um tubo de Torricelli, um barômetro de mercúrio, que funcionou da seguinte maneira. Em um recipiente contendo mercúrio, Torricelli virou o tubo de vidro contendo também mercúrio. Ele percebeu que, ao nível do mar, o líquido não escoava completamente e que havia um espaço vazio no interior da coluna. A altura que o mercúrio descia era de 760 milímetros. Esta era proporcional à pressão exercida pelo ar. Desse modo, o valor universal para a pressão atmosférica é de 760 milímetros. A unidade no Sistema Internacional é o Pascal, PA, que é igual a N barra metros ao quadrado. No entanto, de maneira usual, o bar também é aceito. Outras unidades, como o ATM e o torr, não são recomendadas. Vejam a relação dessas unidades. Deixei essa relação aqui com valores de cada unidade apresentado. Então,
Um fator importante é que, à medida que a altura aumenta, a pressão diminui. Por isso, esses valores citados são dados para o nível do mar. Vamos conhecer agora a temperatura. Temperatura dos gases é representado pela letra T maiúscula. A temperatura mede o grau de agitação das partículas, átomos ou moléculas do gás. Quanto maior o grau de agitação dessas partículas, maior será a sua temperatura e a sua pressão. Normalmente, os valores da temperatura são dados por um termômetro, cuja graduação termométrica ou escala termométrica no sistema internacional ela é conhecida como Kelvin, a letrinha K, que é chamada de escala absoluta. Outras unidades usuais são a escala Celsius, que é representada pela letra C, e a escala Fahrenheit, que é representada pela letra F. O 0 graus Celsius equivale a 273 K e 373 K corresponde a 100 graus Celsius. Isso significa que para se converter o grau Celsius em Kelvin, basta somar por 273. Temperatura Kelvin que é igual a temperatura Celsius mais 273. No estado gasoso, as principais variáveis que devem ser consideradas são o volume, a pressão e a temperatura. Espero que vocês consigam assimilar esses conceitos. Tenham bons estudos e qualquer dúvida eu estou aqui à disposição. Beijo para todos.